Olá, muito boa tarde. Mais um Panorama Brasil ao vivo na Causa Operária TV, 24 horas no ar. Quinta-feira, 4 de março de 2021, hoje com as notícias do Rio de Janeiro e de Curitiba, no Paraná, falando aí com os companheiros Henrique Simonar e Emanuel Lobo. Daqui a pouquinho a gente passa a palavra para eles. Vamos falar hoje sobre o lockdown, a pandemia, a crise da saúde e a volta às aulas. Antes, se você não está ligado ainda, inscrito no nosso canal, inscreva-se já, não perca tempo, receba aí o informe da nossa programação, fique ligado com horas e horas de programas ao vivo e o melhor do nosso acervo para você aqui na Causa Operária TV, 24 horas no ar. Bom, começar então com uma notinha, né, das nossas páginas policiais. Faz tempo que a gente não fala em profundidade dessa crise permanente do Rio de Janeiro, mas nós temos aqui a oportunidade de tratar de mais um tema, que é o seguinte: saíram aí imagens do laboratório para ajudar a polícia a esclarecer o desaparecimento de 3 crianças na Baixada Fluminense. A notícia é do Globo e o companheiro Henrique Simonar comenta. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes aí da... Estão ouvindo agora? Boa tarde a todos os ouvintes da Causa Operária TV. Estamos aqui com mais um programa do Panorama Brasil e voltamos agora com as páginas policiais. E o caso agora que está sendo tratado aqui é o caso de crianças, né, desaparecidas. Aí foram 3 crianças desaparecidas na Baixada Fluminense. E está sendo um exame aí feito sobre imagens de câmeras, está sendo avaliado para dar indícios aí do paradigma da criança. Parece que o objetivo do exame é de esclarecer se eles estavam ou não numa feira livre, né, que foi o único lugar que algumas testemunhas disseram ver eles, antes deles sumirem. O desaparecimento aconteceu hoje mesmo, no dia 4 agora de março. A análise do laboratório vai dar um pouco mais de nitidez às imagens, que foi encaminhado para a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense, a DHBF. Enfim, e o resultado pode ajudar aí a polícia a descobrir como e em que local o pessoal desapareceu. A princípio, né, o pessoal suspeita aí que as crianças tenham sido raptadas, é uma coisa que acontece na Baixada Fluminense, acontece nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro, e normalmente é a milícia que está por trás aqui. Né? A milícia tem uma influência muito forte na Baixada Fluminense, a polícia do Rio de Janeiro, inclusive. Então, fica aí, vamos ver que fim vai levar, mas se há envolvimento da milícia, há envolvimento dos aparatos de repressão aqui do Estado. Então, estariam os aparatos de repressão se auto-investigando? Bom, não sabemos, também não quero fazer nenhuma acusação aqui, porque daqui a pouco o STF vem e me prende, mas fica no ar aí a dúvida, né? O que será que aconteceu? Tá certo. Bom, da crise policial, da juventude, agora para o Paraná com o problema da volta às aulas. Isso aqui é tema recorrente no Panorama Brasil, estamos sempre discutindo aqui, porque há uma queda de braço de muito tempo, já 1 ano de pandemia, com relação ao problema da volta às aulas. E os governos ficam aí, né, nessa oscilação entre aplicar com toda a força a volta às aulas e o temor de uma reação e até do aumento aí do contágio do vírus, caso de fato a volta às aulas seja colocada em prática. Então, eu pergunto ao companheiro Emanuel Lobo a situação no Paraná, onde o Sindicato dos Professores vem, inclusive, reagindo, né, participando aí de uma luta na categoria, um esforço, né, para tentar impedir. Então, Manuel, o que está acontecendo? Conta para a gente os detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, companheiro Rafael. Boa tarde, companheiro Henrique e aos companheiros que nos acompanham na Causa Operária TV. Bom, o Paraná, né, a produção tem aí a foto do boletim do coronavírus da data de ontem, né, o último boletim até o momento. O Paraná, ele, como a gente veio acompanhando, Rafael, ele passou, né, os 20 mil mortos por coronavírus, né, aí no boletim dá para ver 11.888, mas como a gente sempre denunciou, né, lá no finalzinho do boletim, né, de maneira meio escondida, né, há também os casos de morte por coronavírus agravados aí da síndrome respiratória aguda grave, que são, nesse momento, no estado, 9.392, né? Então, somando aí 11.800 com 9.300, a gente tem mais de 21 mil mortos no Paraná nesse momento, né? Então, o Paraná tem uma situação muito grave, né? Inclusive, a capital, Rafael, ela, nesse momento, ela tem o índice aí de contágio superior a 1 ponto, né? Que é considerado pelos especialistas como um dado do alastramento da infecção, ou seja, passado um ano aí da pandemia, né, o vírus continua se alastrando na capital paranaense, que é o lugar onde há mais mortes no estado, né, onde que há o maior índice de aglomeração, né, o transporte coletivo nunca foi parado, inclusive a gente chegou a ter o ridículo, né, quando a gente voltou a fazer os mutirões, né, da Guarda Municipal do Rafael Greca ameaçar multar, né, a nossa atividade, né, com multas que vão entre R$ 150 e R$ 150 mil, né, dependendo da arbitrariedade do aplicador dessa multa, né, que é o governo municipal do Greca. Mas o mesmo Greca que mantém aí as multas contra o comércio e contra as atividades políticas, né, ele mantém as escolas abertas também, né? A gente noticiou aqui, eu junto com o companheiro Henrique, né, que 2 creches, né, em Curitiba tiveram que fechar por surto de coronavírus, né, tiveram os seus diretores aí e funcionários infectados, né, então a posição irresponsável, genocida, criminosa do Greca, ela se mantém, né, mas não é só o Greca também, ele tem o suporte aí do governador bolsonarista do Paraná, né, o Ratinho Júnior, que decretou, né, conseguiu sancionar através da Assembleia Legislativa, né, uma lei que torna a educação uma atividade essencial, né? Então, mesmo que Curitiba, né, por exemplo, tenha voltado, né, para medidas supostamente mais restritivas, né, entre aspas, as escolas continuam funcionando, né? Então, diante, que nem o companheiro Rafael colocou, né, a categoria dos professores entrou em greve, né, contra a volta às aulas presencial, e nesse momento tem uma queda de braço aí entre a categoria e o governo do Ratinho Júnior, né? O governo, no primeiro momento, queria o retorno de metade, né, do contingente dos estudantes aí, mas diante da mobilização dos professores, ele foi recuando, né? Primeiro decretou a volta às aulas no dia 18 de fevereiro, depois, diante da greve, né, empurrou para o dia 1º de março, 3 dias atrás, e com a continuidade da mobilização, né, o repúdio muito grande da população, a Secretaria de Educação fez uma manobra para que voltasse não mais os estudantes, né, mas só um determinado contingente dos funcionários, né, ou seja, professores e agentes educacionais, né, mas o que não muda o fato de que é uma medida também responsável que coloca em risco, ainda que não diretamente os estudantes nesse momento, mas os trabalhadores em educação do Paraná, né, que são uma categoria aí de mais de 100 mil pessoas. Então, nesse momento, a disputa é essa, né, a disputa dos trabalhadores com a política genocida aí dos governos, né, do Ratinho Júnior, do Rafael Greca, né, o principal prefeito aí do estado, mas dos demais prefeitos também que acompanham essa política. Agora, Manuel, o sindicato fala em defesa da vida. No meio dessa profunda crise política local, em todos os lugares, né, uma crise política nacional, qual que é a perspectiva política dos militantes, dos sindicalistas aí, entre os professores? Porque não basta simplesmente, né, você dizer que as vidas estão sendo ameaçadas, inclusive perdidas. Basta ver o caso aqui em São Paulo, em que quase 100 educadores, além de alunos, né, já morreram desde que o governo Dória vem forçando a abertura das escolas, né?
Então, falar em defesa da vida é um pouco chover no molhado, né? Ninguém quer que ninguém morra. Mas o que eles querem do ponto de vista da política? Como eles vão enfrentar o governo? Há uma política para enfrentar o governo? É preciso destacar aqui o seguinte princípio, Rafael. A gente viu no último período todo da pandemia, né, a direção da APP Sindicato, né, o maior sindicato aí, do Paraná em número de filiados, né, a direção teve uma postura sempre condescendente aí com o governo golpista e bolsonarista do Ratinho Júnior, né? Tanto que nesse momento, né, em nota do sindicato, Rafael, é muito sintomático que eles digam o seguinte, né? Eles criticam o negacionismo, né? Nas palavras deles, né? O negacionismo da Secretaria de Educação do Ratinho, mas eles isentam o Ratinho da crítica, sendo que na verdade essa política da volta às aulas, né, é executada obviamente pelo coordenador da pasta e da educação, mas é uma política que vem do próprio governo Ratinho, né? Não é por acaso que essa política não se aplica só à educação, mas também aos outros setores, né? Então, ao invés de procurar se enfrentar com o governo Ratinho diretamente, né, que é o principal, né, organizador da política genocida e do Dória, do Bolsonaro no Paraná, o sindicato procura, né, tangenciar essa luta. Então, ao mesmo tempo que não pode falar abertamente que ele defende essa política, né, porque seria um suicídio político, né, uma vez que, né, os dirigentes sindicais eles também são trabalhadores da categoria, né, e por mais que nesse momento não estejam alguns dentro da sala de aula, em algum momento eles voltarão para lá, né. Então, ao mesmo tempo que não se pode omitir totalmente, né, a crítica ao governo, à política aí do Ratinho Júnior, mas eles procuram tangenciar, né, se colocar numa espécie de meio termo, né, em que se faça uma crítica, mas uma crítica que não se choque frontalmente com o governo do Ratinho Júnior, né? Tanto que tem alguns cards aí, inclusive, se a produção puder passar, que a direção do sindicato ela lançou, né, dizendo que busca o diálogo com o governo. O governador quer guerra com a categoria, né, mas o sindicato procuraria o diálogo com o governo do estado, né? Diferente do que dessa postura, né? O que nós, por exemplo, da corrente Educadores em Luta temos dito é que o governo não só não quer diálogo, como ele está assassinando, né, a categoria e os paranaenses. Então é preciso nos defender dessa política genocida, né? E para isso tem que reivindicar, tem que organizar a greve, né? Fortalecer a greve da categoria, né? E exigir, né? Assim como medidas necessárias, né? Medidas reais que não foram adotadas até agora, né? Preciso contratar mais profissionais de saúde, né? Preciso ter a vacina, né? O Paraná não tem aí um dado, né, que a gente mostrou no boletim, que teria vacinado, né, mais de 200 mil pessoas, mas ninguém sabe se esses dados são verdade. A notícia que a gente tem tido é que as vacinas estão sobrando em vários lugares, né, e que os profissionais de saúde nem foram vacinados, a primeira leva do grupo prioritário, né. Então é preciso se enfrentar aí com a política genocida do Ratinho Júnior através da mobilização, né? Preciso colocar a crítica claramente, né? Falar, dar nome aos bois, né? Falar que o governo é um genocida, né? E que está colocando em risco aí a vida de centenas de milhares de trabalhadores e de milhões de estudantes, né? Pais e as pessoas que vão estar em risco aí com essa política da volta às aulas. Ok, bom, Rio de Janeiro, né? Um estado surrealista de um país surrealista, né? Temos aí agora o que já era de se esperar, né? Não é exatamente uma novidade, mas está aí sendo feito à luz do dia. E a nota para o companheiro Henrique comentar é a seguinte, notícia que está no Globo também. Contrato milionário na área da saúde teria sido direcionado na gestão Crivella para beneficiar uma empresa. É a investigação feita pela prefeitura. Puxa, um burguês tirando vantagem, né, do Estado no meio da pandemia, quem poderia imaginar, Henrique? Surpreendente, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, esse estado aqui que conseguiu banir a corrupção, o tráfico e tudo mais, graças à polícia, na força da bala aí e da fé no governo Crivella. Bom, isso aqui é mais assim, é um pouco parecido com o que a gente anunciou previamente aqui. O que aconteceu foi o seguinte:
O relatório da Comissão de Investigação Preliminar apontou aí que uma companhia asiática participou aí é engraçado que eles fazem questão de falar, participaram sozinha, ou seja, estão tirando aí, certamente para falar isso, é porque eles estão tirando outras companhias da reta, e teria desviado aí cerca de 300, participou aí, perdão, de pregões para a compra de 370 milhões em equipamentos e insumos, maior parte deles ainda encaixotados. Ou seja, superfaturaram esses pregões e a Prefeitura do Rio e a empresa deixou a maior parte disso encaixotado. Ou seja, aquilo que a gente anunciou que aconteceu no Rio e também um pouco em São Paulo. Compraram equipamento superfaturado, deixaram vencer em uns galpões aí, né, dentro e fora da cidade, e a Prefeitura jogou álcool fora, máscara, equipamentos hospitalar, inclusive, que ia servir para montar os hospitais de campanha. Foi feita uma verdadeira lambança aí com essa suposta luta contra o coronavírus. Essa comissão foi criada aí pelo Eduardo Paes, né? Agora, o Eduardo Paes aí se fincando, né, no cenário político aqui no Rio de Janeiro, mas lembrando aí que o Paes já declarou apoio ao Bolsonaro, né, que foi uma das pessoas que elegeram o Witzel. A parte do pessoal que vai assessorar o Paes, o Paes tem um ótimo diálogo com o Cláudio Castro, que era vice do Witzel, que foi responsável aí por superfaturar e acabar com os hospitais de campanha do Rio de Janeiro. O Witzel conseguiu fazer a proeza de ter 4 secretários de saúde em um ano, no ano de 2020, inclusive que abriu-se o processo de impeachment contra o governador, né, o ex-governador. Enfim, mas nessa limpeza de casa aparente, né, para inglês ver, a gente descobre essas coisas aí. Agora, se o pai está fazendo isso e está saindo no Globo, o que mais não está aí por debaixo dos panos e escondidos aí por galpões no Rio de Janeiro? Eu pergunto. Com certeza, muita coisa ainda pode aparecer aí, né? Explica pra gente também o que é esse processo de encampação da linha amarela pela prefeitura. O STF suspendeu aí o andamento, né? O que significa isso daí? Bom, eu vou ver se meu juridiquês aqui tá em dia, mas só para relembrar aqui o pessoal. Quem acompanha o Panorama Brasil do Rio de Janeiro vai lembrar que tem 2 pautas assim, tem várias na verdade, porque o Rio de Janeiro é uma cidade surrealista, mas com os mesmos temas surrealistas sempre, né? Tem um dos temas que volta sempre é a questão da Lanza, a briga com a Lanza com a prefeitura, que teve aí foi encabeçada no mandato do Crivella, que, enfim, tirou a empresa, cortou o pedágio, chegou com máquina retroescavadeira para tirar as cancelas, fecharam, voltou para a Lanza, depois fechou de novo, enfim. Parece que o STF agora suspendeu o processo de encampação da linha amarela para a prefeitura. Significa o quê? Até onde me consta, até onde eu entendi o juridiquês. A prefeitura tinha feito esse pedido de encampação, que basicamente ela tomou a infraestrutura da Lanza lá e estava tomando conta da situação da linha amarela, rompendo com um contrato que já tinha vencido, na verdade. Esse era o argumento da prefeitura. Um contrato que era irregular. O STF tomou uma decisão favorável à Lanza, ou seja, a prefeitura vai ter que devolver à Lanza a infraestrutura dela e digamos assim, a autoridade dela na linha amarela. Ou seja, basicamente, a Lanza vai voltar a cobrar pedágio na linha amarela. Isso levanta 2 coisas. Primeiro, né, o STF decidindo que fim vão levar aí as vias aí do Rio de Janeiro, né, votaram a favor da Lanza, e tirando um poder importante da prefeitura e botando aí o ônus para cima da população de novo, porque esse pedágio ele é dentro da cidade, uma coisa completamente irregular, e ele é super abusivo, ele é mais de R$7, até, se eu não me engano, na última vez que eu vi era R$7,20 para você transitar com o seu carro dentro da cidade do Rio de Janeiro, é um absurdo total. Vamos ver que fim isso vai levar, porque a população certamente ficou meses aí sem ter que pagar esse pedágio e não vai querer voltar agora, muito menos no meio dessa crise em que ninguém tem dinheiro. Imagina ter que ficar pagando R$14
7 para ir, 7 para voltar. É um absurdo. Mas o STF, como sempre, não decepciona e tomou para aí da medida mais antipopular possível. Eu acho, inclusive, que é assim que eles decidem lá na hora de fazer uma votação. Bom, o que é pior para o povo? E aí eles vão lá e votam. Parece que é o critério mesmo, né? Bom, falando um pouco mais sobre a crise da saúde, nós temos aqui o colapso da saúde no Paraná, em que já anunciada aí a Secretaria Estadual de Saúde confirma, né, aquilo que era óbvio e inescapável. Há um colapso na disponibilidade dos leitos, né, em todo o estado. E, segundo a notícia aqui divulgada recentemente, havia, e eu peço para o companheiro Manuel explicar, porque o destaque é o seguinte: fila por leitos foi de 47 a 699 pacientes em 30 dias. Quer dizer, vou fazer aquela continha rápida aqui. 700 por 47 multiplicou em quase 15 vezes o número de pessoas procurando leitos em hospitais. Podemos dizer, então, que o Brasil virou Manaus e o Paraná não escapou dessa situação, Manuel? Exatamente, Rafael. Essa definição, inclusive, ela é bastante precisa, porque nesse momento, né, a gente, alguns meses atrás, né, com o colapso no Amazonas, a gente passou a ver no país pacientes morrendo por falta de oxigênio, né? Inclusive o Paraná tem uma relação direta com isso, porque a fábrica de fertilizantes nitrogenados, né, a Fafem, é uma subsidiária da Petrobras, que foi hibernada e foi desligada, né, destruída pelos golpistas, ela tinha a capacidade de produzir oxigênio, né, todo o oxigênio que Manaus precisava, né? E agora, essa situação que começou com a falta de oxigênio, ela se transformou rapidamente, evoluiu, né, para a falta de leitos, né? Então, nesse momento no país, né, as pessoas estão morrendo por falta de leitos de UTI, né? Esse dado que você se refere, Rafael, na capital, por exemplo, em Curitiba, já há 118% de lotação, né, entre aspas, no caso, há 18% de pacientes, né, esperando leito, né, pacientes que precisam de leitos de UTI, né, mas que estão sendo enviados para as enfermarias, né? Então, obviamente que a pessoa não vai ter um tratamento adequado e o risco dela vir a óbito é muito maior, né? Então, foi assim, né, que Curitiba, né, no último período aí, evoluiu de 47 para 699 pacientes, né? Então, diz a matéria, né, que o número de pacientes que aguardam um leito clínico ou de UTI no Paraná aumentou 14 vezes, né, o dado que você se refere, né, de 1º de fevereiro a 2 de março, né? Então, quase 38% desse total precisa de leitos de UTI, né, segundo os dados da própria Secretaria de Saúde. A gente acabou de falar aqui do governo Ratinho, né? Então, não dá para saber também se esses dados são verdadeiros, né? Porque, como relatam aqui os próprios trabalhadores da saúde, né? Eles estão dizendo, um outro dado diz o seguinte, que as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento em Curitiba, elas estão todas lotadas. E nesse caso, existe um outro problema, porque quando a pessoa ela chega na triagem ali de uma UPA, né, e ela é colocada para ir ela não é colocada para ir direto para a internação, né, para UTI, mas a demora na espera para ela ser atendida faz com que quando ela vá para a enfermaria, ela já esteja precisando de um leito de UTI. Né, e nesse momento ela não consegue mais ser realocada para outro hospital, porque não tem leito nos outros hospitais. Né, então, uma medida que foi adotada no começo da pandemia, que era transitar, né, os pacientes, né, então acabou os leitos no hospital, mandar para outro hospital, como foi feito também de um estado para o outro, né, até o ano passado, né, agora não é mais possível fazer nem de um estado para o outro, como nem de um hospital para o outro. Né, então, daí que vem, né, o fato da própria Secretaria de Saúde do Ratinho admitir que a saúde do Paraná entrou em colapso. Né, e isso, obviamente, que não é uma fatalidade, né, isso é resultado da política genocida e do próprio Ratinho Júnior, né, do Rafael Greca e de todos os ditos aí, governantes científicos, né, que fizeram muita demagogia, né, o próprio
Ratinho Júnior e Rafael Greca recentemente enviaram carta para o Bolsonaro, criticaram o Bolsonaro pela falta da vacina, né, mas eles também são responsáveis, né, por essa situação, né, eles nada fizeram também a não ser, né, ficar abrindo e fechando o comércio, né, tomando medidas, decretando toque de recolher, né, Curitiba e o Paraná nesse momento estão sob toque de recolher, né, ou seja, a partir das 22 horas o comércio fecha com a repressão policial, né, e as pessoas não podem mais transitar nas vias públicas, né, então com essas medidas totalmente ineficazes, né, contra a pandemia, né, a situação do coronavírus se agrava muito no Paraná, né, refletindo a mesma situação do país, né. Hoje em dia é possível dizer, Rafael, que o Paraná está caminhando para se transformar no Amazonas, né? Justamente. Bom, Henrique, notícias sobre o mesmo tema no Rio de Janeiro. Qual que é o tamanho do problema com relação aos leitos, com relação à própria vacina que não chega, né? Porque além, né, de ficar esperando, agora a população não tem, né, onde convalescer e não tem também o direito aí de circular, perde seus direitos, já que o lockdown, embora se faça muita demagogia, né, ainda é o instrumento preferencial que está sendo adotado aí pelo país afora. A crise e o lockdown no Rio de Janeiro, para a gente encerrar o programa de hoje, Henrique. Bom, companheiros, eu vou fazer um compilado aqui das principais notícias do Globo, o principal jornal aqui da burguesia carioca, sobre o tema. Primeiro aqui, só ressaltar para o jornalismo nojento, que é o jornalismo burguês. Veja bem o título da matéria e o olho, né? Pedidos de internação e casos de síndrome respiratória grave voltam a subir no Rio e ligam alerta vermelho para a Covid-19. Casos de síndrome de respiratória grave, a gente sabe muito bem que é parte aí da subnotificação da Covid. E aí no olho, o jornal continua. Pesquisador da Fiocruz afirma que, se mudança está ligada à nova variante, o Estado pode enfrentar um crescimento muito rápido do novo coronavírus. Ou seja, é tudo uma suposição, como se a população não tivesse ciente, não visse aí, diante dos seus olhos, o enorme caos que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Assim como no resto do Brasil, a situação ela é calamitosa. Os hospitais aqui estão completamente lotados, há uma subnotificação massiva, a gente está aí à beira de um colapso completo da saúde no Rio de Janeiro, e enquanto isso, né, já puxando aqui para outra notícia, o Eduardo Paes fala que tira novas medidas de restrições para não repetir o genocídio de 2020 e evitar o lockdown. O que, na verdade, a única coisa que importa aqui é evitar o lockdown. Ele não quer paralisar a economia, né? Ou seja, vai fazer o mínimo possível para evitar de prejudicar a economia e os burgueses do Rio de Janeiro, né? E que se explodam aí os trabalhadores. Inclusive, o Eduardo Paes teve a seguinte declaração: as escolas vão ser as últimas a fecharem e as primeiras a abrirem. Ou seja, pegar a escola lotada, pegar ônibus lotado, pegar metrô lotado e trabalhar em ambiente completamente insalubres pode. O que não pode é paralisar a economia. Multar trabalhador, proibir que o trabalhador se reúna, aí pode, manifestação não pode. Então quem vai pagar com o ônus da crise vai ser, como em 2020, o trabalhador, e ele não vai evitar nenhum genocídio, como aconteceu em 2020. Pelo contrário, vai acontecer exatamente como aconteceu em 2020. Nada vai ser feito, só que agora eles ainda fingem que estão vacinando, coisa que também não está acontecendo. Né? Lembrar que a vacina parou aí, foi interrompida no meio, voltou agora, ninguém está certo de quando vai vir a segunda dose, se ela vai chegar a tempo. E só puxando um gancho aqui para uma outra notícia que saiu, segundo um estudo, agora eu não vou lembrar de quem, porque eu vi essa matéria agora hoje de manhã, 400 mil brasileiros teriam ficado sem vacina. 400 mil brasileiros que teriam que ter sido vacinados, ou não receberam a segunda dose, ou não receberam nem a primeira dose, mas estavam aí na fila para ser vacinados. Em tese seria o grupo que seria vacinado, o custo que custar, porque estavam na linha de frente, ou são super prioritários. Ou seja, se nem os super prioritários a gente consegue vacinar, quem dirá o resto da população? É uma farsa, né? É uma farsa, e vai ser exatamente o contrário do que disse o Eduardo Paes. Eles não vão evitar um 2020, pelo contrário, vai ser, se não a mesma coisa, vai ser pior. Tanto é que os meses estão batendo até, né?
Março o lockdown tá voltando, daqui a pouco a situação vai aumentando até junho, dá uma estabilizada, porque vai morrer gente pra caramba, e a gente vai continuando descendo ladeira abaixo aí até chegar no inferno. Tá certo. Essa crise que a gente continua a ver a se desenvolver aqui e encontra no Partido da Causa Operária, na sua imprensa, na sua política, uma via para responder à altura, para organizar, para mobilizar os trabalhadores e enfrentar essa situação que só pode ser efetivamente combatida com mobilização, com uma luta, né, por fora Bolsonaro, por fora todos os golpistas. Esses são os verdadeiros responsáveis em escala nacional, né? Não é só o governo fascista, o governo federal do capitão fascista Bolsonaro, mas os civilizados, limpinhos e cheirosos que governam os estados também são responsáveis por essa crise, por esse morticínio de mais de 250 mil pessoas caminhando aí a olhos vistos para aumentar muito mais do que isso. Bom, me despeço por aqui, agradeço muito o companheiro Henrique e o companheiro Emanuel pelas notícias, a análise e os comentários. Panorama Brasil está no ar de segunda a sexta, a partir do 12h15, e a gente volta amanhã. Um abraço.